believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Hoje, então, o 11, Deus nos deu uma igreja. Encerramos hoje aqui, então, com esse último ponto. Obviamente, o texto de Mateus 16, 18 é o mais conhecido. Jesus fala para Pedro: tu és Petros, né? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? Ele é o fundamento, ele é a rocha, ele é a pedra maior, é Jesus. Mas independente de qualquer coisa, os apóstolos também são essa base fundamental na qual a igreja está. Por isso que também mais à frente Paulo vai dizer os fundamentos dos apóstolos, né? Os fundamentos dos apóstolos, dos profetas. E em Atos a gente vai dizer que a igreja se mantinha na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos eles estavam em cima dessa rocha que era Cristo, solidificando agora um novo momento que Jesus estabeleceu. Então Mateus 16, 18 diz: e as portas do inferno, é claro, o inferno tem porta, já que o inferno tem porta, e é impressionante, o inferno não tem uma porta só, porque Jesus diz as portas, indicando mais de uma. Então significa que todo o ambiente de pecado é uma porta para o inferno. As portas do inferno, ou os acessos que conduzem o ser humano ao inferno, esses acessos não prevalecem, não suplantam, não vencem a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Amém. É claro que há pessoas dentro da igreja de Jesus Cristo. Quando eu estiver mencionando esta palavra, eu coloquei propositalmente, o Valdinei colocou propositalmente, ainda bem, né, com I maiúsculo, porque se refere a toda a igreja de Cristo e não apenas a comunidade batista bíblica. Estou falando da igreja de um modo geral, a igreja mística, a igreja espiritual, a igreja mais ampla, que compõe todas as igrejas locais, todos os cristãos que já morreram em Cristo, todas as igrejas que um dia existiram e que não existem mais, mas que são igreja, não pessoas fora da igreja. Você vai entender isso logo no primeiro momento, nessa noite, porque nós vamos entender alguns aspectos da vida da igreja. O que é essa igreja no aspecto bíblico? De tantos versículos bíblicos que eu poderia mencionar, eu escolhi alguns. Então nós fizemos, se não me engano, talvez 6 slides no máximo. E eu quero não quero me demorar também. Se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 47, você vai ver a primeira realidade que você precisa saber sobre a igreja de Jesus. A igreja é um lugar para onde os salvos vão. Parece um negócio óbvio, mas não é. A igreja é um lugar onde o Senhor põe os salvos. E isto vai diametralmente oposto, e isto vai contra a um espírito, porque isso não pode ser outra coisa, isso é um demônio, é um espírito que está criando uma geração, um DNA sujo, um DNA contaminado espiritualmente falando, de pessoas que estão saindo da igreja sentindo-se igreja. E não há nenhum texto da Escritura, isso aqui é muito fatal, não há nenhum texto da Escritura onde a igreja não esteja representada por um ajuntamento de pessoas. A pessoa diz assim: não, mas eu sou igreja. Mentira. Não existe isso na Bíblia. Você não é igreja. Você precisa conhecer a Bíblia. A Bíblia não diz que você é igreja. A Bíblia diz que você faz parte da igreja. Você, como indivíduo, é chamado de outra coisa, não de igreja.
Você, como indivíduo, é chamado de 1 Coríntios 3, 6, chamado de templo do Espírito. Tabernáculo do Espírito. Sozinho você não é igreja. Isso não existe na Bíblia. Você pode fazer isso aqui agora. Você pode, diante de Deus eu te libero. Você não vai me envergonhar, eu amo você. Para você trazer um texto bíblico onde diga que uma pessoa é a igreja. Você pode falar, você achou aí, pode pesquisar nas suas Bíblias aí no aplicativo, você não vai encontrar, não existe isso. A igreja não é uma pessoa. Uma pessoa é o templo do Espírito. Por isso Jesus vai dizer, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali começa a igreja. Essa história de que vive sozinho a igreja, isso não é real, não é bíblico, não está fundamentado nas Escrituras, mas há um espírito contaminador fazendo essas declarações todos os dias. A segunda coisa que esse espírito contaminado, esse DNA contaminado está dizendo, é que a pessoa fora da igreja está salva. Fora da igreja, ele ainda está no reino. Porque ele acha que o reino de Deus não é igreja. E aqui é um grande problema. Olha, se a igreja não faz parte do reino, e se a igreja não estabelece limites do reino, porque Jesus disse que edificaria a igreja? Porque Jesus, quando disse, eu edificarei sobre a rocha a igreja, por que Jesus não disse, eu edificarei sobre a rocha o reino? Porque, repita comigo, há uma diferença geográfica, estrutural, conceitual, entre reino e igreja. Diga, reino significa domínio de Deus. Diga, igreja significa habitação de Deus. É diferente, irmão. Reino significa outra coisa. Reino é a influência de Deus. Reino é o domínio de Deus. Reino é a vontade de Deus sendo estabelecida. Venha teu reino. Não tem a tua igreja. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, entre os homens, como no céu. Ou seja, o poder da tua influência, o poder da tua palavra, o poder da tua vontade, o teu desejo sobre os homens. Isso não tem nada a ver com a igreja. Agora, quem exerce a influência do reino, quem é a agência autorizada do reino, não é os desigrejados. São os desigrejados que são a agência autorizada de Deus. Então há um movimento contrário ao movimento de igreja. Eu acredito que esse movimento tem uma base concreta, no sentido de que essas pessoas que saíram da igreja se frustraram com a igreja por algum motivo. Eu compreendo a tese. Me frustrei com o pastor, me frustrei com os irmãos, a igreja não era solidária, a igreja não pregava a palavra, essa igreja aí tinha ênfase muito na prosperidade, né? Ou com qualquer desculpa que a pessoa pode colocar para ter se frustrado com o ambiente da congregação. Eu até compreendo a frustração, mas essa pessoa, pela Escritura, não está autorizada a deixar a congregação. Mostre-me na Escritura onde a pessoa está ordenada a sair da congregação. Aliás, alguns usam inclusive um texto que não tem nada a ver com a história, dizendo assim: sai dela, povo meu. Agora eu me pergunto, onde é que Deus disse isso? Sai dela, povo meu. Vamos ver os crentes, os estudiosos da Bíblia, dessa comunidade. Onde foi que o Senhor mencionou esse negócio do sai dela, povo meu? E eu serei para vós Deus. Que o povo menciona. Apocalipse, irmão, 18. Há um ambiente, um outro em Hebreus, mas que não é o que o pessoal menciona.
o que o pessoal menciona no Apocalipse, dizendo que a igreja é a Babilônia. E esses desigrejados mencionam que sua frustração, ao sair da igreja, Deus ordena sair da igreja. Mas Deus não ordenou sair da igreja, Deus ordenou sair da Babilônia. Em Apocalipse, lá na frente, esse negócio nem aconteceu ainda. Porque eu não posso imaginar que as pessoas queiram acreditar que a Babilônia está aqui agora e o governo de Cristo já está instaurado. Sai dela, povo meu. Não toquei em coisas impuras, nem muito. É uma chamada para a santificação. Sai do mundo, sai do sistema, vem para o reino, vem para a igreja. Agora o Senhor, quando repreende as igrejas em Apocalipse, aonde Jesus, diga, Jesus é o dono da igreja. Diga, Jesus é o dono da igreja. Eu queria, meu santo e minha santa, mostra na Bíblia para mim onde Jesus, brigando com as igrejas, ele brigou com bastante igreja, inclusive com algumas igrejas, ele falou que ele estava a ponto de vomitar da boca elas, e com outras ele disse assim: ó, eu vou remover teu candelabro. Castiçar candelabro. Eu vou remover teu candelabro. Onde Jesus, brigando com as igrejas, reclamando com as igrejas, dizendo os pecados mais profundos, tolera Jezabel, que aquilo na semana passada, a Jeza, profeta, ensinando meu povo a pecar, e vocês estão gostando, vocês estão deixando ela ir. E na outra semana, Esmirna, o povo do Balaão, ela é. E o Senhor brigando com as igrejas, vai ler Apocalipse 1 até o 3, 2 e 3, o Senhor brigando com a igreja, onde Jesus disse para o povo bom da igreja: tenho a teu favor que tem um pessoal aí que não está seguindo o caminho do Balaão. Olha, eu estou gostando de uma turma que vai ser posto na prisão para ficar doente. Satanás vai pôr na prisão por 10 dias, porque vocês estão aí no lugar onde Satanás montou o trono dele. Dá uma olhada em Apocalipse 2 e 3. Mesmo sabendo que as igrejas estavam recheadas de gente pecaminosa, Jesus nunca disse para os crentes bons: saiam da igreja. Mostra na Bíblia, irmão. Não fica falando bobagem, não. Onde está na Escritura que Jesus manda sair da igreja? Aliás, meu irmão, só tem um ambiente quando Jesus manda pôr o cara fora. Tem alguma coisa contra o teu irmão, vai até ele, resolve. Não resolveu? Chama 2, 3 testemunhas. Não resolveu? Diz à igreja. E se ele não consertar, considera, manda para fora. Aí Coríntios assim: ó, tem uma cara aí que está tendo relação com a mulher do pai. Não é a mãe dele, mas é a madrasta dele. E ele está tendo relação com a mulher do pai. Isso, olha, até do lado de fora está difícil de ver gente fazendo isso. Manda esse camarada ir embora. Entrega o corpo dele pro diabo, pro cão. Expulsa ele do vosso meio. É assim que Jesus manda sair da igreja. Amém ou não? Amém. Alguém achou algum texto aí que faz referência contrária ao que eu estou falando? Agora ajuda aí, irmão. Nós, Atos capítulo 2, versículo 47, além de outros textos, Atos 16, Atos 10, Atos 13, Atos 14, que o Senhor diz que a igreja vai tendo paz, o Senhor vai acrescentando em número. Atos 16 da mesma forma. Mas vamos ler Atos 2, 47. Só 47 está escrito o que aí, gente? Alguém lê para mim, por favor? Eu não vou abrir, não. Louvavam a Deus por tudo. Louvavam. E eram estimados. Olha o nosso jogador de futebol americano e de basquete. Fique em pé, fala com uma voz mais potente, irmão, por favor. Sim, bem. Você deve estar cansado, você deve ter se batido bastante em homens hoje, né? Fala aí, meu filho.
Louvavam a Deus e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo, juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Essa é a nova versão. Vamos na Bíblia normal? Alguém lê aí a palavra em vez de grupo, igreja. Por favor, lê aí alguém. Louvando a Deus. Sim. E caindo na graça do povo. Sim. Na graça de todo o povo. Sim. E todos os dias acrescentava o Senhor. A igreja. Aqueles que se haviam de salvar. Aqueles que se haviam de salvar. Onde Deus põe os salvos? Eu não sei outro lugar. Parece que Deus tem algum cesto em algum lugar. Eu não sei. Deus deve ter algum limbo em algum lugar. Eu não sei. Onde é que Deus põe os salvos? Ou para onde devem ir os salvos? Ah, não, mas aqui não diz se é a igreja estrutural, mas aquele negócio, ou a igreja espiritual. Eu não vou em culto nenhum, mas eu faço parte da igreja do mundo de Jesus. Isso é uma bobagem tão grande que o indivíduo, um cara desse não devia perder a oportunidade de calar a boca. Um indivíduo desse, onde é que você vai referenciar isso aí? Onde você vai dizer que você faz parte da igreja, mas não está na igreja? Como é que pode um paradoxo desse? Não, eu não estou na igreja, só não vou no culto. Eu assisto na internet os melhores pregadores do mundo, mas eu não estou no culto, eu não vou porque eu não gosto. Eu acho que estão pedindo dinheiro, eu acho que estão errados, eu acho que não precisa disso. A teologia dele não é teologia, então ele é um axiólogo. Então esse axiólogo, ele fica em casa comprometendo outros crentes que deveriam ser pessoas sadias da fé. Ele está doente na fé, enfermo na fé, doente na fé, apostatando da fé e querendo que justificar, levando outros consigo. Sabe por que esse negócio é coisa de 10 anos para cá, gente? Porque nunca se ouviu falar na igreja essa história de que a pessoa é crente fora da igreja. Não, é o seguinte, eu só não estou indo na igreja, mas meu coração está com Deus. É mentira, irmão, você me desculpa. Isso não é verdadeiro. Não, eu oro, você ora com isso aí, pelo amor de Jesus. E eu quero é ver o cara fora da igreja, ele manter todo dia um período de meia hora de oração e não ir no culto nunca. Me mostra esse indivíduo. Porque aí a gente fecha a comunidade, não é não? Porque assim pode então, já que é verdadeiro. Mas não é real, gente. A pessoa não ora. A pessoa não lê a Bíblia, a não ser quando ele tem que escutar algum culto lá. Santo culto em seu lar. Põe a mão na TV. Põe um copo com água lá em cima. Para fingir espiritualidade. Fingir que tem conexão com uma coisa que ele não tem de verdade. Agora eu vou beber meu copo com água consagrado, que veio pelas ondas do rádio, dos sinais, né? Então fluidificou a água, deu aquele poder na água, né? E vem em HD agora, vem em sinal digital, o novo poder vem em sinal digital. Como a imagem é melhor, com melhor qualidade, a unção vem mais limpa. Não, é uma brincadeira. É uma brincadeira. E a pessoa achar que isso é religião. Não, isso é religião. Mas isso não é cristianismo. Gente, as pessoas estão dizendo, isso é evangelho, evangelho. Nós temos que ir além do evangelho, não que eu quero lhe falar. Não que eu estou dizendo que o evangelho não tem sentido. Nós precisamos entender as bases do cristianismo. Do que é ser discípulo de Jesus. Vai muito mais além do que uma pregação do Evangelho. Evangelho é boa nova que te salva. Mas depois de salvo você faz o quê? Vai ficar escutando a boa nova todo dia? Você vai ser salvo todo dia? Imagina o tamanho do pecado que você tem na sua vida. Todo dia você se converte, todo dia você aceita Jesus. Isso não é verdadeiro? Você não tem que ouvir o Evangelho todo dia? Você escuta o Evangelho que te salvou. Depois que salvo você faz o quê? Jesus disse, ó, você prega o Evangelho e você faz discípulo. Mateus 28. Quando você faz
Ensinando. Por favor, alguém sabe a Bíblia de cor? Sim, abrir. Ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado. Vocês não leram Mateus 28, não? Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Em nome de Jesus, abre o seu aplicativo, Mateus 28, versículo 19, versículo 20, aleluia. Pelo amor de Jesus. Vocês não conhecem a Bíblia mais não, gente? Vocês estão pensando em quê ultimamente? No Corinthians? No Palmeiras? Eu ouvi falar que daqui a pouco começa o jogo. Não acabou não, começa às 9. E tem um jogo do Brasil que começa às 10. Está em tempo para assistir o Brasil, é mais importante. Sei lá, né? Sei lá. Eu sou torcedor do Brasil, mesmo quando o Brasil perde, eu sou o primeiro, né? Ok, Mateus 28, versículo 18. Jesus diz o que em 18? Vamos ler na Bíblia normal, por favor, tá? O que é que Jesus diz? Pelo amor de Deus. Certo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 19, portanto, ide, fazer discípulos ou ensinar, dependendo da versão, fazer discípulos aonde? Todo lugar que você for. E depois que você faz que ele se converte, que aí é Marcos 15, Marcos 16, ele ouve o evangelho e se batiza para ser salvo. Então está conectado Mateus 28 com Marcos 16. A sequência está lógica, implícita, mas lógica. Ele ouve o evangelho, ele se converte, ele se torna um discípulo. Qual é o próximo passo lógico? Batismo. Depois que esse cara se batiza, como é que depois de ouvir o evangelho ele se torna um discípulo? Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele encerra dizendo: e eis, eu estarei contigo pessoalmente, porque você é a igreja. É isso que ele diz? Ou ele fala no plural? Estarei com vocês, não é com um. Eu estarei com vocês todos os dias. Como é que forma um discípulo? Ensinando todo dia a guardar o que Jesus ensinou. Ele não escuta o evangelho todo dia, porque ele já escutou o evangelho que lhe salvou. Ele prega o evangelho para outras pessoas, mas ele não escuta o evangelho todo dia. Ele já aceitou Jesus. Agora ele entrou num processo de discipulado, de ser parecido com Jesus. Agora ele tem que ouvir o que Jesus ensinou. Outra coisa que eu quero quebrar, que vai estar guardado, eu quero quebrar a banca. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o que Jesus ensinou é mais importante do que Pedro ensinou. O que Jesus ensinou é mais importante do que o que Tiago ensinou. O que Jesus ensinou é mais importante do que o que Paulo ensinou. Tem que quebrar a banca. Porque Paulo, Pedro e Tiago só são referências a partir do momento que eles descrevem Cristo. Quando Paulo fala de coisas particulares que ele viveu, não serve para a nossa experiência, foi coisa que ele viveu. Por acaso você quer um espinho na carne? Um demônio que esbofeteie sua cara toda vez que você fica mais alegre? Eu não quero isso para a minha vida, você quer? Por acaso você quer, como Pedro, ser, como dizem a tradição da igreja, ser crucificado de cabeça para baixo, tocar fogo a partir da sua cabeça? Eu não quero isso para você. Quer? Então, por favor, as experiências pessoais dessas pessoas não podem ser referência para nós, porque nós não vamos viver como eles viveram. Nós não vamos escrever o Novo Testamento, nós não vamos escrever nenhuma revelação especial. Então eles tiveram uma vida pessoal com Deus totalmente diferente da nossa. Agora eles vão nos ensinar acerca de Cristo. Aí é válido. Eu não estou dizendo, a Bíblia está dizendo que a Bíblia tem coisas mais importantes nela do que outras, ou então eu tenho que ensinar. Não, você tem que saber o que você está lendo. Paulo vai dizer assim: passarei agora a falar das revelações do Senhor. Conheço um homem, se fora do corpo não sei, se no corpo não sei. A gente vai viver isso, irmão?
foi arrebatado ao terceiro céu. Me fala aí, quem de nós que vai? Experiência de Paulo. Eu vou querer, você acha que eu vou viver a experiência de João? Eu vi Jesus na primeira semana que eu me converti, mas não chega aos pés do que João viu. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Olha o que Ezequiel passou. Gente, essas pessoas tiveram experiências ímpares com o Senhor que não vão ser reproduzidas na vida de ninguém mais. Amém? Portanto, essas experiências não nos servem no sentido de eu quero isso, porque é praticamente impossível que você tenha o que eles tiveram. Estão entendendo? Nesse sentido, você tem que se contentar. Assim, não, Deus tem, pode até me dar coisas diferentes deles, ou até bem especiais, mas não será igual, porque eu não sou um apóstolo. Amém? Eu não sou Pedro, eu não sou Tiago, eu não sou João, eu não sou Paulo, nem você, meu filho, nem você, minha filha. E eu amo Paulo pelo seguinte: Paulo diz assim, ó, eu me propus só uma coisa a saber entre os gentios: Jesus Cristo. Ele sabia que ele não podia falar outra coisa. E este crucificado, ele nem estava falando da ressurreição. Por quê? Porque para evangelizar, ele precisa falar da cruz. Agora, depois que Paulo fala da cruz para os Efésios, já viu a carta aos Efésios? Não está falando de evangelho toda hora. Essa palavra que parece um mantra, porque dá uma ideia errada. Não é assim. Evangelho são as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Eu recebi o Evangelho e fui salvo. Depois que eu recebi o Evangelho e fui salvo, como é que eu sou edificado? Pela Escritura. E aí Paulo vai dizer, amo Paulo por isso. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda, de Gênesis a Apocalipse. Essa semana me surpreendi, semana retrasada me surpreendi com um texto em Êxodo 19. A ética do reino de Deus no Êxodo 19. Eu tenho passado muito essa questão de ética. Eu tenho visto a ética de Jó, é fantástica. Na leitura de Jó 31. Fantástica a ética de Jó. A ética de Moisés. É a época do reino de Deus em Êxodo 19. Gente, é fantástico. Você precisa ler a Bíblia. Agora, lendo o Antigo Testamento, filtrando pela visão do reino que Jesus trouxe. Aí você vai amadurecer. Aí você vai ter entendimento da Escritura. Mas para onde Deus manda os salvos? Não manda para outro lugar. E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de se salvar, ou dependendo da versão, os que iam sendo salvos. Para onde Deus manda os salvos? Para fora da igreja? Sai dela, povo meu? Para onde Deus manda os salvos? Para a igreja. Então não existe crente salvo fora da igreja. Não é a igreja quem salva, é Jesus quem salva, mas a igreja é o corpo. Então não existe um membro vivo não conectado ao corpo. Alô? Não tem como estar vivo fora do corpo. Amém? Segundo lugar, outro princípio aqui de plano, vamos chegar nele. A igreja é o corpo de Cristo, e não só o corpo de Cristo, ela cumpre uma função como corpo de Cristo, e que a maioria dos estudiosos, dos pregadores e dos eruditos esquecem de mencionar o que Paulo falou. A igreja é o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas, e eu não vejo ninguém falar sobre essa parte. A igreja não é apenas o corpo de Cristo, ela completa esse corpo. Esse corpo é a parte que completa as
funções do Cristo, porque o cabeça não está mais aqui. Amém ou não? O cabeça está no céu. Leia aí Efésios, capítulo 1, versículo 20. É maravilhoso. Nós vamos ficar em Efésios 3 lugares e vamos encerrar. Vamos encerrar já. Eu só estou dando um parágrafo porque eu tenho que usar pelo menos uns 40 minutos para poder fundamentar o que eu estou tentando dizer em pouco tempo, para que alguém escute depois e também possa ter uma noção do objetivo. Perdão porque eu estou um pouco gripado. Efésios 1, de 20 a 23. Está escrito o quê? Vamos ler lá. O qual exerceu ele em Cristo. Quem exerceu em Cristo? Deus exerceu, segundo o versículo anterior, 19, a suprema grandeza do poder dele. A riqueza do seu poder, a grandeza do seu poder. Como é que Deus mostrou a grandeza do seu poder agora na nova aliança? Operou em Cristo, exerceu esse poder em Jesus. Fez o que quando exerceu esse poder em Jesus? Estão entendendo? Fez o que? Eu estou explicando para que você entenda direitinho. Fez como? Esse poder agiu como em Cristo? Faça as perguntas no próprio texto. Ressuscitando dentre os mortos. E não só isso. Não foi só a ressurreição. Elevou ele, fazendo-o sentar à destra de Deus, à sua destra, aonde? Nos lugares celestiais. Lá no trono, assentado no trono. Ora, onde é o trono? Faça as perguntas ao próprio texto. Onde é o trono? Acima. Vocês estão lendo a Bíblia? Eu estou com sono uma hora dessa. Acima de todo principado, potestade ou poder. O que mais? Domínio. O que mais? E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, no primeiro século do qual Paulo escreveu, como também no vindouro, no outro que viria. Qualquer um. Olha que interessante. Esse poder está operando em Cristo. O que esse poder fez mais? E colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus. Para esse Jesus ser cabeça. Cabeça de quem? Olha só. O cabeça sobre toda. Presta atenção. É para ser o cabeça sobre todas as coisas. Mas ele não podia ser o cabeça sobre todas as coisas assim aleatoriamente. Ele precisava ser cabeça, precisava ser colocado em um local, para a partir desse local ele ser o cabeça sobre todas as coisas. Então, o que é que esse poder de Deus fez? Colocou este cabeça sobre a igreja. Faça perguntas ao texto, o próprio texto lhe responde. É assim que você aprende a Bíblia. Olha que interessante. Colocou sobre ele agora a cabeça sobre a igreja. Quem é essa igreja? Faça perguntas ao texto, o texto lhe responde. Quem é essa igreja? O que é essa igreja? Ela é o seu corpo. Ela não é apenas o seu corpo. Olha só, ela não é apenas o seu corpo. Ela é a plenitude ou o complemento. Ela é o enchimento. Ela é a coisa final. O que restava, o que completa, aquele que enche tudo. Aleluia. A igreja não é só o corpo, a igreja é a plenitude do que enche todas as coisas. Portanto, a igreja completa Jesus e suas funções. Glória a Deus. Foi Deus que quis assim, foi que quis assim, ele não tem problema, ele não se sentiu minimizado com isso, ele não se sentiu inferiorizado com isso, ele simplesmente fez isso porque quis. Aleluia. Ela não é só o corpo, ela é a plenitude. Defina a plenitude. Tudo. O complemento
o enchimento, a forma total, ela é o final. Eu não vejo nenhum erudito falar esse negócio, velho. Seminaristas, eu não vejo nenhum erudito falar isso. Irmãos estudiosos da Bíblia, eu não vejo as pessoas fazerem referência a essa parte. E não colocam a igreja na posição da igreja. E aí tem os desigrejados que querem tirar a igreja da sua posição, que o próprio Cristo colocou. Quem somos nós? Ela é a plenitude. Terceiro, vamos acabar. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Outro grande princípio sobre a igreja. Isso é Paulo que está escrevendo? Graças a Deus, eu gosto de Paulo demais. Paulo é um dos meus 9. Eu tenho 9 grandes referências, 9 por causa do nome do Espírito Santo. Não é, foi o 9 porque eu gosto do número 9. Então eu tenho 9 referências, 9 escritores que são minha referência. O primeiro é Paulo. Depois vem uma alta turma aí que chega até C.S. Lewis. Mas são 9, só 9. Essa turma não perde para ninguém. Efésios 3,10 diz o quê? O texto, porque eu interpretei o texto como a igreja sendo a responsável por proclamar a sabedoria de Deus nos céus e na terra. Essa é a minha interpretação. Você vai ter que entender por que eu interpretei dessa forma além do texto. Efésios 3,10 diz o quê? Para que? Olha, para que o quê? Deus, versículo anterior, começa do 9. Começa do 8. A mim, o menor de todos os santos, capítulo 3, versículo 8. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios, olha só, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Tem que pregar o evangelho, os gentios se converter. Está vendo? A Bíblia não se contradiz. Versículo 9. Não só pregar o evangelho. Não é só pregar o evangelho. É também manifestar qual seja a dispensação do mistério. Diga, é mistério. Olha aqui o mistério pentecostal, está revelado, não tem mais mistério oculto. O mistério que desde os séculos estava oculto em Deus, que tudo criou, que criou todas as coisas. Que mistério era esse, gente? Para que por meio da igreja, versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida ou se torne conhecida agora de quem? Ora, se ele está no céu, assentado muito acima de todo principado e potestade, e a igreja é o corpo dele aqui na terra, imagina o negócio, os principados e potestades que habitam nos ares estão prensados entre o corpo e a cabeça. Quem é que exerce de fato? A igreja tem que entender seu papel. Quem é que tem que exercer de fato influência? Os demônios sobre a igreja ou a igreja sobre os demônios? Quem é que tem que exercer de fato influência? O mundo sobre a igreja ou a igreja sobre o mundo? A igreja sobre o mundo. Porque se o cabeça está no trono celestial e abaixo dele estão principados, potestades, dominadores, o seu corpo está na terra e fisicamente falando eles estão nos ares. Ora, o corpo aqui e o cabeça aqui pressiona quem está no meio. Amém? Amém. Está entendendo, gente? Essa agora a igreja é a verdadeira batalha espiritual. Agora a igreja é que faz conhecida essa multiforme sabedoria de Deus a esses seres espirituais. Aonde? Nos ares, nos lugares celestiais. Porque eles ainda estão aí, nos lugares celestiais. É de lá que eles exercem sua influência. E o versículo 11 encerra, que ainda tem que explicar o mistério. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Jesus Cristo,
O nosso Senhor, esse é o mistério de Deus. Quem é o mistério que estava oculto? O Verbo se fez. Quem é o mistério que estava oculto? Cristo. Agora, esse Cristo tem nome, tem poder, tem influência, tem domínio. Agora, ele não faz sozinho. Ele não está fazendo isso. Ele fez quando estava aqui. Agora, ele no céu, assentado no trono, ele quer que a igreja complete o que ele começou. Não que ele depende da igreja, nada disso. É o papel que ele deu à igreja. Amém? Amém. Ele não depende da igreja. Nós estamos falando disso. Se a igreja não fizer, Jesus não faz. Não estamos falando nada disso, não é bobagem. Não falando nada. Ele é independente, ele é único. Ele não precisa de ninguém. Ele é Deus. Agora a igreja precisa cumprir o papel que ele determinou à igreja. Quem é que manifesta a multiforme sabedoria de Deus? Não deveria ser o próprio Deus? Não, Deus disse que tem que fazer isso na igreja. Está escrito. E é um propósito eterno. E está dentro do mesmo propósito que colocou Jesus como o nosso Senhor. Por que o nosso Senhor? Porque a Ele foi dado um nome, Filipenses 2, que está acima de todo nome, para que, ao ser proclamado o nome de Jesus, se dobre todos os joelhos. Começa onde? No céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo, o mistério de Deus, é o eterno propósito de Deus que fez Ele, nosso Senhor. Aleluia. É o papel da igreja, é a verdadeira batalha espiritual. Eu podia ter escrito isso. A igreja é responsável pela verdadeira batalha espiritual. Mas eu não quis ser tão enfático porque não é sexta-feira. Então, a igreja é responsável por proclamar a sabedoria. E a sabedoria manifesta o poder de Cristo, o Senhor. Aleluia. E o nome do Senhor submete os espíritos. Senhor, em teu nome, até os demônios se nos submetem. Não fiquem alegres por isso. Estejam alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas se os demônios se submetem, Aleluia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e uma coisa não anula a outra. Alegre-se por ter seu nome escrito no livro da vida. Mas também fique firme e fique feliz, porque os demônios têm que obedecer. Aleluia. Não a você, ao nome dele. Aleluia. Eu acho que é penúltimo ou por último. Efésios também. Esse é um texto que revela a igreja como esposa. Eu não consigo entender as pessoas que entenderem a igreja como noiva. Também tem um grupo que não acredita que a igreja é noiva. Eu não consigo entender. Porque para um ato do Apocalipse diz: eis a noiva do Cordeiro, a cidade descendo. Mas a cidade foi preparada para quem? Jesus e Paulo dizem: vocês são filhos de Abraão em Isaac, o filho da promessa. Aqueles que são judeus ou os que não são da fé são filhos da escrava, do Ismael. Aí Paulo revela em Gálatas a Jerusalém, que é a promessa, que também é a mesma coisa que o descendente de Abraão em Isaac, espiritual, é livre e é do céu. A Jerusalém terrestre, que é descendente, a mesma coisa que o filho de Agar, filho ilegítimo de Abraão, é escrava, é samureta, ela é da terra. Vocês são da pátria celestial. Filipenses diz: aguardamos uma pátria, aguardamos a nova Jerusalém. A nova Jerusalém é nossa, da igreja. Aleluia. E eu não entendo que a pessoa não consegue conectar os fios. Não, nova Jerusalém não é igreja, porque a igreja não é Israel. Olha, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nós estamos falando no sentido espiritual. Israel é igreja, ora. Paulo vai dizendo em Romanos 11, ora, o povo de Israel não
Israel é teu inimigo por causa de Cristo. Porque você tem a promessa. Porque você foi enxertado na videira do sendo parreira brava, a árvore que não prestava. O Senhor cortou os ramos naturais. Vocês já leram a Bíblia? O Senhor cortou os ramos naturais e fez o quê? Vem aqui, Rafael. Ô raminho que não presta, vem cá. No bom sentido. Não tem um bom sentido nisso. Aqui em cima. O Senhor pegou. Vamos imaginar, meu filho, que é a árvore do Senhor. Israel foi chamado. Meu Deus. Israel bonito. Cai não. Israel lindo, olha Israel bonito. Israel, ele até falou pelos profetas: eu te plantei num terreno bom, eu adubei o terreno, tirei tuas impurezas, ó Israel, te plantei em terra aceitável, em terra que mana leite e mel. Mas o que Israel fez? Adulterou com seus amantes. Todos os profetas. Está tudo conectado. Todos os profetas. Adulterou com seus amantes. Sujou suas vestes. Eu tinha lavado a veste de prostituta dela e tinha colocado ela com novinha em folha. Ela sujou de novo com seus ídolos, sacrificando nos montes, jogando tarô, uso, carta, fazendo um monte de coisa, invocando espíritos, plantando outras árvores ao redor do altar, as eras, falando com Baal, chamando Baal seu Senhor. Ela me traiu. Ah, terra, árvore frondosa, tu perdeu tanto tua autoridade que houve um conselho entre as árvores. Você assistiu o Senhor dos Anéis, as duas torres? Os entes foram fazer nós vamos falar, agora os entes vão conversar. Esse negócio foi tirado da Bíblia. As árvores foram fazer uma conferência entre elas. E aí, no meio das árvores que estavam no jardim de Deus, alguém perguntou: quem será nosso governante? O zambujeiro, esperto, disse: pode deixar que eu rei. E aí não tinha voz para de comando. Está escrito isso nos profetas. Já viu a Bíblia? Aí o zambujeiro vai herdar. O zambujeiro, em vez de promover a bondade na terra, o que o zambujeiro faz com as árvores santas? Crava espios dela para ela morrer. Isso está ferindo o coração de Deus ao longo de 600 anos. Deus diz: chega, não quero mais. Vou arrancar essa árvore com raiz e tudo dessa terra. Veio o carpinteiro. Deus disse: mas eu vou deixar uma sementinha para que os remanescentes, para ver se nasce de novo alguma coisa que preste. Nasceu. Mas não foi legal. O que Deus fez? Vem Jesus encerrar. Pega os ramos naturais e aqui não sai não, né? Jesus. Não sai, parece que não sai. Deixa eu ver, sai. Pegou os ramos naturais, cortou. Deixa aí. O Senhor disse assim: não dá mais. Não presta mais. Está escrito na Escritura. Aí o Senhor falou o seguinte: mas eu preciso completar a minha planta. Joel diz: um povo que não chamava pelo nome, que não entendia a minha linguagem, eu vou derramar meu espírito sobre toda a carne. E os profetas falando, os profetas, e o povo sem entender. Aí o Senhor pegou a plantinha, vamos imaginar agora, Rafael pega agora, você é um ramo de parreira brava, oliveira brava, não presta, não serve para nada. Até o fruto que dá é azedo, nem óleo tira. O Senhor disse: mas
Eu vou dar oportunidade a um povo que não me chama pelo nome, que não me conhece como Deus. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse povo, os gentios, e vou enxertar no tronco da minha planta, que eu plantei no jardim do Éden. O zambujeiro, a planta brava, passou a beber da seiva perfeita e boa. Ora, o DNA da uva brava mudou. Porque quando ela se alimenta da seiva, Romanos 9, 10 e 11, quando ela se alimenta da nova seiva, ela não pode dar fruto que não presta. Porque agora ela não tem como dar fruto que não presta. Porque a seiva que está dentro dela é perfeita. Aleluia. Agora é tu. Aleluia. Aleluia, graças a Deus, pode falar. Aí o Senhor plantou você, cortou o ramo natural e nos colocou nele. Isso é igreja, não. Eu não sou o Israel de Deus, é o Israel espiritual de Deus. Aleluia. Porque você bebe da mesma raiz e da mesma seiva. Por isso nós não podemos esquecer o Velho Testamento. Aleluia. Porque é de lá que flui. Aleluia. Imagine se não tivesse o Velho Testamento. Como é que a gente sabia que Jesus era descendente de Abraão? De Davi. Jesus, filho de Davi. Aí alguém perguntar, não conhece nada? Quem é Davi? Eu não sei, o Novo Testamento não disse quem é. Um cara qualquer. A gente não sabe. Não sabe nada. Nós bebemos da seiva. A igreja agora foi o alvo do amor sacrificial de Jesus Cristo. Efésios 5, 25, meu Deus, tem que ir embora. Efésios 5, 25 diz que os maridos devem amar a esposa. Efésios 5 é um mistério. Fala de casamento, mas ele encerra o último versículo dizendo, é um mistério. Mas eu estou falando, não é do marido da mulher não. Eu estou falando de Jesus e da igreja. Poxa vida, a gente estava tão legal pensando que era do marido da mulher. Ele fala marido é mulher, marido é mulher, marido é mulher, marido é mulher. Mulher faz assim, marido faz assim, marido faz isso, mulher faz aqui. Mas eu não tô, é um mistério, eu não estou falando de marido e de mulher não. Eu estou falando de Jesus Cristo e da igreja, da esposa com o seu marido. Quem é a esposa? Quem é o marido? Como é que ela não é a noiva? Efésios 5, 25 diz o que? Vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou quem? Amou o indivíduo que não é igreja. No sentido do corpo. Amor no sentido de uma pessoa que simplesmente sai do corpo. É isso que ele amou? Não, ele amou a igreja. E o que ele fez por ela? Jesus não morreu apenas pelas pessoas para nos salvar, para perdoar pecado. Morreu por mim lá na cruz. Para me perdoar, não sei o que. Jesus não morreu só por isso não, meu filho. Jesus morreu pela igreja. Jesus não... Ainda bem que disse isso foi Paulo. Jesus morreu pela igreja. Jesus não morreu só por você, indivíduo. Jesus morreu pela igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Esse capítulo, ou essa parte desse capítulo termina dizendo: grande é esse mistério. Versículo 32. Grande é esse mistério. Sim. Mas eu me refiro a Cristo. Eu me refiro a Cristo E a igreja. E ele está falando de marido e de mulher. Eu nem estou com a Bíblia aberta. Em último lugar, a igreja foi o alvo do amor sacrificial de Jesus. Jesus morreu pela igreja. Fale para quem está do seu lado: Jesus morreu pela igreja. É melhor você dizer assim: Jesus não morreu só por você, não. Jesus morreu pela igreja. Falta só esse? Não, o último é um conselho final. Esse aqui é o último. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Que as pessoas estão querendo destruir. A bispa fala uma coisa e ela sempre diz isso.
extremamente verdadeiro. Ela diz que a igreja é o único grupo da face da terra que tem que se destruir a si mesma. É o único grupo da face da terra que se engalfinha. É o único grupo da face da terra que aceita detrimento entre si. É o único grupo da face da terra que aceita que um fale contra o outro, e quando o incrédulo fala, o cara também ajuda. É o único grupo onde o indivíduo que tem uma crítica contra a igreja, crente, que critica a igreja, é favorável ao ateu, é favorável aos outros de outras religiões, é favorável a sociólogo, mas a igreja é isso mesmo, realmente essas igrejas aí. O único grupo. Você já viu o espírita fazer isso? Você já viu um muçulmano fazer isso? Você já viu, gente, nem católico gosta da ideia de falar contra a igreja. Fale contra a igreja, o católico para você ver. Vai dizer, que é isso? Vocês não gostam de Maria, depois ficarem falando um negócio para nós? Vocês desrespeitam a mãe do Senhor? Os verdadeiros. Você já viu o pessoal do candomblé falar mal de sua religião? Você já viu? Não fala não. Você já viu os gaysistas falarem mal do movimento gay? Você já viu as feministas? As feministas, as que estão dissidentes, vai falar mal, sair do movimento. Mas as que estão no movimento falar contra o movimento? Quem é dissidente vai falar. Mas quem está dentro não fala contra. Mesmo que não concorde 100% com as posições. Sim ou não? A igreja é o único grupo que se engalfinha. 1 Timóteo 3,15. O que está escrito aí? Esse é o último versículo, se não me engano. Para que se eu tardar, saiba como você deve se comportar onde? Na casa de Deus. Bom, olha, aqui ele está falando de um ambiente muito maior do que o grupo reunido, né? Mas é o grupo em si, né? Para que você saiba como andar, se portar na casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Não é o ambiente, a estrutura, mas a igreja é a casa de Deus. O que mais? Ela é a coluna e o baluarte, ou seja, a firmeza. Ela é esse tipo de coluna ali, ó. Esteio, coluna e esteio, coluna e firmeza. Ela é essa estrutura feita dessa forma para suportar qualquer tipo de peso. E qual é o peso que ela suporta? Um único peso, a verdade. A igreja foi construída por Jesus Cristo para ser a coluna e o suporte da verdade. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade perante Deus. Sim, é isso aí. A verdade. O papel da igreja é nunca abrir mão da verdade. O papel da igreja é jamais ceder espaço para a mentira. Amém? Amém? Amém. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Vê Timóteo 3,15. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, filho, cuidado aí, eu estou dando essas orientações para você saber se portar na igreja. Você tem que se comportar direitinho dentro da igreja, porque a igreja é a casa de Deus. Olha que respeito. Para alguns não. A igreja é qualquer coisa. A igreja, e Paulo está dizendo para Timóteo: saiba como se comportar no meio da igreja. Ela é a casa de Deus, Deus mora nela. Aleluia! Deus mora nela, no ambiente, né? No conjunto, né? Deus não mora aqui, Deus mora no conjunto do povo. Deus mora nela, é a casa de Deus, a igreja é a casa de Deus, é o povo de Deus reunido, a igreja toda é a casa de Deus. Aleluia! Saiba se comportar nela, saiba se mover nela, e não apenas isso. Descubra e entenda que esta igreja, que este povo, que este grupo, que esta comunidade, essa comunidade de fé, ela é a coluna que sustenta a verdade. Pronto, irmão, resolveu o problema. Isso é a igreja. Por último, encerramos. Não precisa abrir.
versículo 22 de Apocalipse 3 está escrito exatamente essa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E aqui é mais de uma, era 7 que ele mandou as cartas lá. Aí fala de igrejas locais. Em cada igreja local, o Espírito Santo fala alguma coisa. Em cada grupo reunido, de 3 ou de mais, de 2, 3 ou de mais, o Espírito Santo está falando para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz para a igreja. O Espírito Santo não fala, não ensina para fora da igreja. Para fora da igreja, ouvimos na semana passada a mensagem aqui, que o Espírito Santo atua no mundo para fazer uma única coisa: convencer. Ele convence de uma. O ato é de convencer. O resultado é triplo: do pecado, da justiça e do juízo. Mas o papel dele é convencer o mundo. Mas na igreja, o Espírito Santo ensina, guia a toda a verdade. O Espírito Santo revela o que Jesus ensinou. O Espírito Santo revela o Pai, revela o Filho. O Espírito Santo glorifica o Pai e glorifica o Filho. O Espírito Santo só ensina na igreja. Aleluia! Glória a Deus! Pronto! E pode me dizer onde é que o Espírito Santo está ensinando em outro lugar? Pela Bíblia. O Espírito Santo ensina na igreja. No mundo, o Espírito Santo, o papel dele é convencer. É o papel da evangelização. Amém. Mas para dentro da igreja, o Espírito Santo assume outro papel: o de ensinar. Amém. Por isso João pode dizer, o mesmo João que você viu no Apocalipse pode dizer: a unção que tem do Santo, essa unção que é o Espírito Santo, nos ensina. O Espírito Santo só ensina a igreja. Amém. Amém? Quem tem ouvidos, o que o Espírito Santo diz, porque ele só fala, ele só ensina. Ele fala para todos, mas ele só ensina na igreja. E não tem outro lugar. Jesus disse: se eu não for, ele não pode vir. Ele vem para quê? Para a igreja. Ele vem para cumprir o papel do mundo, e ele vem para cumprir o papel da igreja. Amém? Graças a Deus pelo agir de Deus. Graças a Deus pela maneira como Deus age. Graças a Deus pelos seus processos claros e objetivos. Vamos ficar em pé. Vamos orar e encerrar.